tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. E o versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia, pelas suas feridas, fale comigo, pelas suas feridas fomos sarados. O tempo de cantar chegou, o tempo de cura chegou. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te engrandecemos essa noite. Que o teu Espírito haja nos corações e mente essa noite, fazendo aquilo que lhe apraz o coração, segundo a tua vontade. Em o nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Podeis sentar-vos. O trecho que acabamos de ler mostra uma trajetória difícil que o Yeshua passou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. O profeta Isaías, ele já estava profetizando o sofrimento e a glória após sofrimento. E se tem uma coisa que faz sofrer demais, é o sentimento de rejeição. E o profeta aqui, no versículo 3, fala que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. O sentimento de rejeição, ele é um sentimento já muito conhecido. E é um fenômeno que pode atrapalhar a vida sentimental, espiritual e até confundir o propósito dos escolhidos. É isso mesmo, dos escolhidos. O sentimento de rejeição é tão forte, é uma dor tão grande, e essa dor foi prescrita aqui no livro de Isaías, como sendo uma marca do ministério de Cristo. Mas interessante que não foi somente Cristo que foi rejeitado pelos homens. Os apóstolos, os profetas, os seguidores de Cristo, aqueles que procuram cumprir a vontade do ID do nosso Senhor e Salvador, frequentemente têm experiências de rejeição. E a rejeição, ela tem duas faces. A primeira face, a figura daquele que rejeita, do rejeitador. A Bíblia fala muito sobre essa figura. E muitas das vezes, nós rejeitamos a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Rejeitamos o nosso chamado. Rejeitamos a determinação de Deus para as nossas vidas. E pagamos um preço por conta disso. E o preço não é barato. E a outra face é a face daquele que sofre o efeito da rejeição, o rejeitado. Infelizmente, nós assumimos as duas faces em determinados momentos da nossa vida. Ora nós rejeitamos, ora nós somos rejeitados. Mas essa noite eu quero dar ênfase à figura daquele que sofre o efeito da rejeição. E quando nós estamos falando
dessas faces da rejeição, ambas, elas podem induzir à destruição. Quem rejeita e quem é rejeitado, isso mesmo. Se não forem curados, sofrerão o efeito adverso mais maléfico, que é a sua própria destruição e daqueles que estão ao seu redor. É bem verdade que nós estamos bem acostumados a ouvir que a rejeição cria feridas. Isso é verdade. São feridas profundas na alma. São dores terríveis. É uma dor rasgando o peito. Aquelas pessoas que já sentem, que já sentiram profundamente esse efeito, a toxina da rejeição. Por isso que se explica muitos casos de suicídio. Por isso que se explica muitos casos de depressão. Pessoas que aparentemente estão tão bem, mas de repente quando ela lembra daquele efeito, quando lembra daquele motivo pelo qual alguém o rejeitou, aquela pessoa entra em pânico, entra em crise, e ela se comporta de uma forma totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Essa dor é tão profunda e tão difícil de curar, não porque Deus ele tenha limites diante da rejeição, é porque o próprio rejeitado, ele tem dificuldade de aceitar a graça de Deus. Aquela pessoa que sofreu a dor da rejeição, ele tende a ser uma pessoa pessimista, desacreditada. É mais fácil para ele acreditar que todo mundo pode ser feliz, menos ele. A dor da rejeição o impede, muitas das vezes, de olhar para a promessa, que foi inclusive cantada essa noite. O tempo de cantar chegou. É um momento difícil para pessoas que têm passado por esse tipo de experiência. Só Deus sabe, e você, e nós que já passamos por esse tipo de sentimento, o quanto é doloroso até tocar nesse tema. Interessante que quando o rejeitado ele começa a receber uma ministração, há uma tendência dele endurecer o próprio coração. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, até fazer o efeito que lhe apraz, o efeito da cura, o efeito da restauração. A ciência ainda não tem respostas como lidar com esse problema. Existem medidas preventivas, mas aquele que foi rejeitado pelos homens, ele tem a resposta para isso. Ele tem a cura essa noite para isso. É muito raro alguém dizer: eu nunca fui rejeitado. Se você é um servo do Senhor, com certeza você já foi rejeitado. Alguém já disse que não queria ouvir a mensagem da palavra de Deus. Alguém já lhe desprezou só pelo fato de você seguir Yeshua. Imagine o quanto é doloroso isso. Eu gostaria de falar algo profundo, porque muitas das vezes, quando a rejeição ela penetra o íntimo da alma, nós podemos dizer que o estágio mais avançado desse mal que afeta tantas e tantas pessoas, quando ela penetra na nossa alma, a rejeição, ela modifica até a própria conduta daquela pessoa. A pessoa fica antissocial. Ela não quer se relacionar com pessoas com medo de sofrer mais um sentimento de rejeição. E quando de repente ela se vê esquecida, alguém não lembrou daquela pessoa, ela entra mais uma vez em parafuso, em conflito,
parece que o ciclo começa a se repetir. E como autodefesa, essas pessoas, elas ficam até agressivas. Elas ficam facilmente irritadas. Ela simplesmente está evitando uma situação de apego para evitar ser rejeitada. Há uma diferença clássica entre o ser rejeitado e o sentir-se rejeitado. O sentimento de rejeição é filho da própria rejeição. Mas uma vez que uma rejeição ela existe, ela pode gerar frutos negativos, ruins. A rejeição passou, foi um evento que aconteceu, mas o sentimento de rejeição ele fica. Ele se manifesta em diversas circunstâncias, potencializando o lado negativo do ser humano. E pessoas que têm um sentimento de rejeição, quando não são curados, isso o impede de tomar posse da bênção de Deus. O impede de viver uma vida de plenitude na presença de Deus. E o mais importante é encontrar a cura. E essa cura, ela está aqui essa noite. E se chama Yeshua. Aleluia. Jesus ele foi rejeitado. Isso é fato. As escrituras falam. Ele realmente foi rejeitado pelos homens. Ele veio para os seus e os seus não os receberam. Esse é o primeiro lado dessa história. Mas o sentimento de rejeição, a dor maior, foi quando ele estava naquela cruz, sofrendo as dores por mim e por você, passando pelo processo, cumprindo o propósito, e ele esperava que naquela cruz Deus fizesse algo sobrenatural e o tirasse dali, mas ele sofreu, sangrando, com suas mãos perfuradas naquela cruz. Ele gritou bem alto: Lama, lama, sabactani. Eloi, Eloi, lama, sabactani. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? A palavra de Deus, as escrituras falam que ele gritou profundamente e morreu. Ele não estava sendo rejeitado por Deus, ele estava se sentindo rejeitado. E analise bem que o próprio Cristo sentiu esse sentimento de rejeição. Imagine nós. Mas só que existe também uma diferença do que seria o efeito devastador do sentimento de rejeição. Glória a Deus, hoje é culto de ensino. E o sentimento de rejeição, a rejeição é a mãe do sentimento de rejeição. E essa filha, chamada sentimento de rejeição, ela tem muitas qualidades, muitas características nocivas, que eu poderia chamar de toxinas. E eu poderia fazer uma analogia como a mordida de uma cobra. Uma cobra venenosa, uma cobra letal. E quando a cobra ela morde a sua presa, a sua vítima, segundo os estudiosos, em seus dentes, em algumas espécies, já existe uma cavidade por onde passa o veneno. Outras têm uma glândula que é necessário que ela fure a pele da presa para que a toxina ela possa adentrar na corrente sanguínea e aí cumprir o propósito daquela toxina, que é destruição de tecidos até a destruição da própria vida. Então, em uma mordida da cobra existem duas fases: a mordida em si, que é dolorosa, mas ela não mata, e a liberação da toxina, e essa sim,
é perigosa. E a rejeição, ela funciona semelhante a isso. O fato de alguém ser rejeitado, isso causa uma dor. Isso causa algumas lágrimas de tristeza, algum choro, mas passa. No outro dia, ou quem sabe no mesmo dia, essa pessoa é capaz de até dizer: Deus te abençoe. E ora por aquela pessoa, e a vida que segue, e é passado. Mas se a toxina, aquela sensação da rejeição descer para o coração, aí gera ressentimento. E uma pessoa ressentida, ela não recebe as bênçãos de Deus, ela fecha portas espirituais, porque ela tem dificuldade de liberar o perdão nesse momento. E começa a entrar por caminhos difíceis. E por isso que o ciclo se repete. Ela vê fulano, beltrano, cicrano, todo mundo sendo abençoado, todo mundo recebendo de Deus, e depois chega àquela conclusão: meu Deus, todo mundo esqueceu de mim. Deus, tu esquecesses de mim. Essa noite é um momento de autoanálise, de introspecção, e analisar se essa toxina tem agido na sua vida. Porque se ela tem agido na sua vida, glorifique a Deus, porque o tempo de chegar, o tempo de cantar, o tempo de cantar chegou. Porque aquele que tem um antídoto dessa toxina está aqui, Yeshua. E Ele está liberando essa noite a cura da tua alma. Porque a promessa dos últimos tempos é que aquilo que Ele prometeu seja cumprido, mas é necessário que você seja um candidato elegível a essas bênçãos de Deus. Se coloque na posição: eu sou elegível, eu estou apto a receber aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Aleluia. Então, quando nós fizemos essa análise comparativa da cobra, não quer dizer que aquele que rejeita é uma cobra. Nem pense dessa forma. Muitas das vezes nós passamos por situações porque é necessário, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos aprender a buscar mais a face do Senhor. Há uns anos, bastante tempo, quando eu ainda era criança, eu vi um pastor falando que quando ele estava vivendo um momento de muita felicidade, de muita plenitude, ele já ficava desconfiado, porque ele ficava com mais preguiça de orar. A bênção está tão boa que de madrugada, se levantar, fazer um jejum de Daniel está aí às portas. Eita, meu Deus, o tempo está tão legal, tantas comidas saborosas, o sono está tão gostoso. E ele pedia a Deus: Deus, me direcione para o quarto da oração. Interessante que quando alguém o falava algo duro, ou alguém tratava ele com desdém, ou rejeitava, de forma que ele sentisse isso na alma, ele já estava entendendo que era um sinal de Deus. É hora de você voltar para o quarto da oração. E uma dessas vezes alguém falou algumas coisas para ele, que ele ficou profundamente triste. E ele disse que passou a noite em claro, orando por essa pessoa, pedindo graça a Deus por essa pessoa. E ele estava entendendo que o tempo da folga das férias tinha acabado, era o momento agora de voltar para a posição de guerra. E a posição de guerra é diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia já fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está sendo rejeitado, isso coopera para o teu bem. Isso coopera para que você se aproxime, utilize desse cenário, não para se tornar uma vítima, mas para vencê-lo e vencer com amor.
Vencer conforme Cristo nos ensina. Abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar aquele que nos rejeita. E liberar perdão. Em uma situação muito difícil, Estevão estava pregando o Evangelho. Só que a palavra do Evangelho muitas das vezes é confrontadora. E ele começou a confrontar aqueles líderes judeus. E aqueles homens o rejeitaram na sua palavra. Rejeitaram aquela mensagem. E aquele sentimento de rejeição, acompanhado de ódio profundo, apedrejaram Estevão até a morte. Ou seja, normalmente a rejeição, ela não vem somente com uma rejeição. Às vezes ela vem acompanhada com algumas amigas, como ódio, como desdém, como falatórios. Ela tem as suas companheiras que potencializam ainda mais a ação da rejeição. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? E se eu perguntasse aqui, quem já sofreu rejeição? Eu acredito que todos já tinham essa experiência dura e difícil. E se eu fizesse outra pergunta, quem já rejeitou? Eu acredito que todos também já passaram por isso, sem sombra de dúvidas. Só que o mais importante em todo esse processo é que nós venhamos ser curados e curar outras vidas. Se você foi rejeitado até hoje, se esse mal assombro, esse fantasma do sentimento da rejeição ainda te persegue, foi até hoje. Foi até hoje. Porque a partir de hoje já está decretada a sua cura. Você vai se levantar desse cenário e vai fazer exatamente como Estevão fez. E não se espante se tiver desejo de gritar nesse momento. Porque quando nós estamos falando do sentimento de rejeição, automaticamente estamos falando da liberação de perdão. Porque é um caminho para a cura. Eu carreguei esse sentimento de rejeição por muitos anos. Porque a rejeição, ela tem níveis. Quanto mais próximo for a pessoa do seu convívio que te rejeitar, maior é a dor. Aquela pessoa que era para te abraçar, para te proteger, para cuidar de você, e ela lhe rejeita, a dor é muito maior do que se fosse um estranho. Nós sentimos a dor quando somos desprezados, rejeitados no trabalho, pela vizinhança e tal, mas menos. Mas por pai, mãe, irmãos, a dor é muito maior. Jefté foi um homem que foi rejeitado por conta da sua história de vida. Ele nasceu em um ambiente destruído. Ele nasceu de um relacionamento extraconjugal, de uma prostituta. E as pessoas naquela época, que até hoje não seria diferente, o rejeitaram profundamente, inclusive os seus irmãos o expulsaram de casa. Essa história se repetiu também na vida de José. Mas o sentimento que levava José a ser rejeitado era a inveja. Não importa qual seja a motivação, inveja, seja um brilho diferente que você tem, seja um talento que você tem e você nem sabe disso, isso já é um ponto, um indício que você pode ser ou já foi rejeitado. E a minha experiência se trata exatamente do nível 1, um nível de primeiro grau, parente de primeiro grau. Quando meu pai me rejeitou ainda na minha infância. Eu tive que conviver com essa dor por muitos anos. Até que um dia, o próprio Cristo me ensinou que eu deveria liberar perdão para receber essa cura.
como eu já falei aqui em outro momento. E quando eu o fiz, eu não precisei estar chorando, emocionado. Eu só precisava de uma atitude. Para perdoar, você nem precisa orar. Você só precisa pedir a Deus: Deus, me oriente no dia e a hora, porque vai ser agora. E quanto mais rápido você agir, maior será a resposta de Deus para te curar. Aleluia.